Oi, então vamos lá começar mais uma aula. E vocês sabem que dia é hoje? Eu já expliquei para vocês que tem o sábado e o domingo, né? Que são os dias que vocês não participam de aula porque não tem aula nesses 2 dias. Aí o dia que vem depois do domingo é o segundo dia da semana, mas o primeiro dia de aula, né? Qual é o dia? É segunda-feira, né? Então hoje é segunda-feira. Segunda-feira a gente tá um pouquinho mais indisposto, né? Mas vamos mandar essa preguiça embora, porque a gente tem aí mais uma semana de aula que nós vamos vencer, né? Ah, deixa eu falar pra vocês. Hoje também começa um novo mês, né? Acabou o mês de maio. Ontem foi o último dia de maio. E hoje, além de ser o primeiro dia de aula, o segundo dia da semana, é o primeiro dia do novo mês. Qual é esse mês? É o mês de junho. Nós temos aí mais um mês de aula, né? E nesse mês nós vamos estudar uma nova cultura. Nós vamos estudar sobre a África, o continente africano. Nós vamos falar um pouco deles, né? Para que vocês possam conhecer um pouquinho deles. Então vamos lá? Para começar, nós temos aqui, ó, essa imagenzinha, essas imagens, né? Aqui nós temos uma dança africana, aqui nós temos uma máscara africana. E aí, virando aqui, nós temos comida africana e aqui nós temos uma reunião africana, do modo que eles fazem. E nós vamos falar um pouco sobre isso tudo, sobre a África, sobre esse continente, falar por que é importante a gente saber dele, né? Que ele tem aí um pouco de influência. Como é que eu posso dizer para vocês? Ele tem um pouco. Nós temos heranças deles, digamos assim, heranças positivas, mas o Brasil também fez muito mal ao povo africano. Mas vocês vão ficar sabendo um pouquinho sobre isso. Antes de eu falar do porquê a África foi importante e é importante na nossa construção, da nossa cultura, e tem algumas coisas aí que a gente faz que é de cultura africana, que a gente herdou dos africanos, deixa eu falar um pouco sobre a África. A África é um continente, né? Tem vários países dentro desse continente. E aí a África é cercada por florestas, por savanas, por montanhas, por desertos. Então, a África é um continente muito bonito, né? Tem várias coisas. E assim, ó, os africanos, eles não gostavam de entrar em guerras. Eles não gostavam, eles faziam de tudo para que não houvessem guerras. Mas quando haviam guerras, eles estavam preparados. Mas como eu disse, era algo que eles não gostavam mesmo. E aí eles viviam de forma harmoniosa, de forma boa, se dando bem com todo mundo. Eles buscavam sempre se dar bem com todo mundo. Só que aí, um dia chegou um povo novo, chegou lá no continente africano se fazendo de bonzinho com os africanos, né? E aí os africanos, eles passaram várias informações para essas pessoas, ensinaram coisas que eles sabiam, e essas pessoas eram europeias. Então o que elas fizeram? Eles estavam interessados na mão de obra dos africanos. O que é mão de obra? Era no trabalho dele, era colocar eles para trabalhar. E aí começa toda uma história que não é legal, que não deveria ter acontecido, mas infelizmente aconteceu. Quando vocês estiverem maiorzinhos, vocês vão saber muito mais sobre isso, mas eu vou tentar contar um pouquinho pra vocês, porque nós vamos estudar aí esse mês todinho sobre a África, né? E é bom que vocês desde já conheçam um pouquinho sobre isso. Aí esse povo que eu falei que chegou lá na África, né, já interessado na mão de obra dos africanos, eles fizeram o quê? Eles escravizaram os africanos. O que é escravizar? Eles colocaram os africanos para trabalhar para eles sem receber nada, eles machucavam os africanos, eles vendiam os africanos. E vamos lá, os africanos, eles são pessoas de pele preta, né, de pele escura. Então, os africanos são os pretos. E aí, desde aí, eles começaram a sofrer muito. Vocês lembram que lá na sala de aula eu falei pra vocês que todo mundo é igual, né? Não importa a cor da pele da pessoa, somos todos iguais, devemos respeitar a todos. A gente não pode, como é que eu posso falar pra vocês? A gente não pode dizer que o outro é pior do que a gente porque a gente tem uma cor de pele clara. Ó, eu tenho a cor de pele clara, né? Alguns de vocês têm. Só que tem outros colegas que têm a pele escura. Isso faz eles pior do que vocês?
Não, né? Eles são do mesmo jeito que vocês, merecem ser tratados do mesmo jeito. Por isso nós devemos respeitar todo mundo e entender que todos nós temos o mesmo direito. Mas lá atrás, infelizmente, as coisas não foram assim com os africanos. Como eu já falei, eles eram negros, eles eram pretos, né? E aí, esse povo que pegou eles para escravizar, para fazer mal para eles, eram pessoas de pele clara, de pele branca. E aí eles começaram a vender esse povo. É muito estranho, né? Saber que as pessoas foram vendidas. E aí eles venderam uma boa parte para os brasileiros aqui no Brasil. Eles venderam para o Brasil pessoas africanas. E aí chegando aqui no Brasil, eles começaram a ser escravizados. Eles apanhavam, eles na hora de dormir às vezes eram acorrentados para que não fugissem, porque as pessoas que compravam eles se davam como donas delas, né, deles, dos africanos. E aí, para que eles não fugissem, eles prendiam essas pessoas com correntes. Quando essas pessoas faziam algo que para eles era errado, eles pegavam um chicote e amarravam aquelas pessoas em um pedaço de pau estendido no chão. E aí eles começavam a bater. Isso não é algo bom, né? É algo muito feio, mas que aconteceu aqui no Brasil. E aí os africanos também não podiam cultuar a religião deles, eles não podiam ter a religião deles, eles eram obrigados a ter a mesma religião no Brasil. E aí, só que aí para não perder a cultura deles, o que que eles faziam? O que que é cultura? Eu já falei para vocês, né? Cultura é o modo de vida da pessoa, né? Cultura, por exemplo, tá nas coisas que nós gostamos de comer, de fazer, que é só nós, que começou aqui. Por exemplo, a gente gosta de comer com farinha, né? Isso é uma cultura nossa, e aí assim vai indo. Só que os africanos, eles eram impedidos de ter a cultura deles, eles eram obrigados a ter a mesma cultura dos brasileiros. Mas, como eu já disse, eles davam um jeitinho para que não perdessem a cultura deles. Eles praticavam a religião deles no cantinho deles, escondidos. E aí eles inventaram uma dança, né? Eles inventaram a capoeira, que hoje é conhecida aqui no Brasil, né? Que existem pessoas no Brasil que praticam a capoeira, mas foi inventada pelos africanos. Aí eu falei pra vocês, né? Os africanos, eles são importantes na nossa cultura brasileira. O trabalho do africano, os africanos, eles eram inteligentes, eles sabiam fazer coisas, descobrir coisas, e foi assim que o Brasil começou a enriquecer através do trabalho africano. E também tem muita comida que nós comemos aqui no Brasil que é de origem africana, que os brasileiros aprenderam com os africanos. A gente tem aí o acarajé, o feijão preto, o vatapá, a cocada e algumas outras comidas que são de origem africana, que os brasileiros herdaram dos africanos. E aí, como eu falei para vocês, vieram muitos africanos pro Brasil, né? E aí, o que aconteceu com isso? Existem muitos brasileiros de origem africana, né? O que é isso, ser de origem, né? Ser descendente, ser de origem africana. São descendentes africanos. Por exemplo, eu sou descendente da minha mãe. A minha mãe é descendente de outro povo, que pode ser indígena, e aí vai indo. E aí no Brasil tem muitas pessoas que são de origem africana, né? Infelizmente, o Brasil ainda tem muito preconceito, né, em relação a essas pessoas que são de origem africana, que são pessoas com a pele escura, que são os pretos, os negros. E isso não é certo, não pode, né? Vocês não são assim, né? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pesquisar. Não vocês, né, exatamente. Vocês vão pedir ajuda da mamãe e do papai para pesquisar. E o que vocês vão pesquisar? Vocês vão pesquisar sobre a cultura africana. Eu falei só um pouquinho, eu falei algumas coisinhas para tentar fazer vocês entenderem um pouquinho. Mas aí em casa vocês vão pegar o celular, né? Pede ajuda da mamãe e do papai. Alguns já até sabem fazer, né? Coloca lá naquele gravadorzinho de voz e fala o que quer pesquisar. Aí vocês vão pesquisar cultura africana. E aí vai ter vídeo. Se for alguma coisa de ler, pede pra mamãe ou pro papai ler e explicar pra vocês. E depois disso, o que vocês vão fazer? A mamãe vai gravar, a mamãe e o papai vão gravar um videozinho de vocês falando o que vocês entenderam
ao ver a história da cultura africana, ver vídeo, ouvir história contada pelo papai, tem um monte de coisinhas. Vocês só precisam gravar um videozinho. Eu vou ficar esperando esse vídeo, hein? E aí vocês vão descobrir muito mais coisas. Eu falei só algumas coisinhas, como eu disse pra vocês, né? E pesquisando a gente descobre muito mais. Então não esqueçam, pede ajuda do papai e da mamãe. Grava um videozinho de vocês me contando o que vocês aprenderam, o que vocês conseguiram entender na pesquisazinha que vocês fizeram. Lá no YouTube tem uns vídeos bem legais sobre isso e vocês podem assistir para depois falar para mim o que vocês entenderam. Então eu tô aqui esperando vocês me mandarem esses vídeos. Um beijo para vocês e lembrando, nós vamos começar a aprender muito mais sobre a cultura africana.